Em 2019, Emily ainda acreditava que esforço e amor poderiam sustentar qualquer mundo que ameaçasse desabar. Ela era professora de ciências em uma escola pública em Columbus, Ohio, e morava com o filho, Ethan, um menino de 7 anos com uma doença cardíaca degenerativa, que transformava cada dia em um pequeno milagre. O apartamento dele cheirava a desinfetante chá de camomila, e no canto da sala havia sempre um zumbido constante. A máquina de oxigênio que dava ao menino as horas que o destino. Emily aprendera a ler os sons das máquinas como outros leem partituras. Cada bip tinha um significado, cada silêncio um aviso. Ela dormia pouco, comia apenas a quantidade certa e havia se esquecido da última vez que pensara em si mesma. Desde que o pai de Ethan desapareceu certa manhã, incapaz de suportar a realidade, sua vida se resumira a 3 palavras: trabalhar, cuidar e suportar. Seus pais moravam uns 15 minutos de distância, numa casa de fachada impecável, cercada por roseiras e vizinhos que os consideravam um exemplo de família estável. Seu pai, Harold, era um homem de olhar firme e palavras comedidas. Sua mãe, Linda, era a típica mulher que sorria sem convicção, mais por hábito do que por emoção. E havia Claire, a filha mais nova, a favorita indiscutível, com seu sorriso digno de propaganda e vestidos leves de linho. Enquanto Emily contava moedas para comprar remédios, Claire postava fotos em restaurantes caros e falava sobre seu casamento dos sonhos na Toscana. Emily nunca admitiu, mas havia um buraco em seu peito que não vinha da doença do filho, mas do amor desigual de seus pais. Ela era a filha prática, aquela que resolvia problemas, aquela que não reclamava, aquela que estava acostumada com a gratidão familiar, sempre indo para o destinatário errado. Na primeira vez que ouviu o número $85.000, Emily achou que tinha ouvido errado. O médico, com a voz mais gentil que conseguiu, explicou que se tratava de um tratamento experimental em uma clínica no Texas. Não havia garantias, mas havia esperança. Era, em essência, a última chance de Ethan. Emily saiu do hospital com as mãos trêmulas e o coração dividido entre o medo e a determinação. Ela sabia que não tinha dinheiro. Seu salário mal cobria o aluguel, os medicamentos e as contas atrasadas. No entanto, ela também sabia que seu filho não podia esperar. Naquela mesma noite, imprimiu todos os relatórios médicos e sentou-se diante do computador para fazer uma lista. Empréstimos, arrecadações de fundos, venda do carro, apoio familiar. No final da página, sublinhou uma palavra que quase lhe queimou os dedos: paz. 2 dias depois, ela apareceu na casa deles, segurando uma pasta azul e sentindo uma ansiedade que lhe doía o estômago. Harold a recebeu na porta, surpreso por vê-la sem avisar. Na sala de estar, Linda preparava café e Claire, de visita, folheava catálogos de vestidos de noiva. Emily não pôde deixar de olhar os preços nas páginas abertas. Valores que juntos poderiam salvar uma vida. Explicou o tratamento, mostrou os documentos e falou do prognóstico. Quando terminou, o silêncio era tão denso que ela mal conseguia respirar. Seu pai pigarreou e disse que deveriam pensar em aposentadoria, que os riscos eram altos demais para algo sem garantias. Sua mãe assentiu com uma tristeza calorosa, sem ousar contradizê-lo. Emily não gritou, não chorou. Simplesmente se levantou, juntou os papéis e, ao sair, pensou que nunca sentira tanto frio no meio do verão. Nos dias seguintes, Emily se moveu como um fantasma entre a escola, o hospital e sua casa. Na sala do ala, sorria para as crianças enquanto sua mente calculava números impossíveis. Nos corredores, escondia as olheiras com maquiagem barata e palavras de incentivo. À noite, observava Ethan dormir, ligado a tubos e luzes piscantes. E se perguntava como era possível que os pais dele, os mesmos que um dia a aconchegaram quando ela estava com febre, pudessem ignorar o sofrimento do neto. Ela tentou não odiá-los, mas o ressentimento se alojou em sua garganta como um nó que ela não conseguia engolir. Sabia que não bastava pedir ajuda. Naquela família, a empatia era um luxo reservado às aparências. Num domingo,
Enquanto procurava documentos para uma arrecadação de fundos online, Emily descobriu a postagem de Claire anunciando seu casamento na Itália. Nossos pais vão realizar meu sonho, dizia a legenda, acompanhada de fotos do vinhedo onde o evento seria. Naquele instante, o ar pareceu escapar de seus pulmões. 8 dias antes, ela havia sido negada a $85.000 para salvar uma vida. Agora, eles estavam gastando quase 3 vezes mais para celebrar um casamento. Ela fechou o computador com um baque e olhou para a parede, sem lágrimas, sem raiva, apenas com uma sensação de vazio absoluto. Foi nesse exato momento que algo dentro dela se partiu. E ela decidiu que não imploraria mais por amor daqueles que nunca souberam como dá-lo. As semanas seguintes tiveram o gosto metálico da resistência. Emily vendeu o carro, penhorou um anel herdado e iniciou uma campanha com fotos de Ethan, segurando um desenho de um coração torto. No trabalho, ela coordenava experimentos com vinagre e bicarbonato de sódio, enquanto, internamente, conciliava contas e prazos. Às vezes, para economizar, desligava o fogo e fervia água em uma panela para dar banho no menino. Quando voltava do hospital, o prédio cheirava a sopa instantânea e água sanitária. Era o aroma azedo da sobrevivência. Linda ligou certa tarde para convidá-la para experimentar o vestido de madrinha. $300, disse ela, como se estivesse anunciando o preço de uma vela perfumada. Emily olhou para o frasco do remédio de Ethan e calculou. 2 semanas de trégua. Respondeu que não podia. A mãe suspirou com aquele tom de culpa invertido que transforma a necessidade em grosseria e acrescentou que Claire ficaria magoada. Emily desligou e ouviu o tic-tac do relógio de parede, aquele que marcava minutos iguais para dores muito diferentes. Ela entendeu que nada mudaria ali. O inverno chegou cedo naquele ano e com ele um silêncio que se infiltrava pelas frestas da alma. Emily se tornara especialista em fingir normalidade. Dava aulas sobre o sistema solar com a mesma calma com que organizava os comprimidos numa caixa de plástico, e sorria ao ouvir as risadas dos alunos. Embora por dentro, contasse os dias em que o coração de Ethan ainda aguentaria. À noite, ela o aconchegava num cobertor azul com cheiro de detergente barato e esperança antiga. E lia-lhe histórias sobre estrelas que nunca se apagam. Às vezes, quando o menino dormia profundamente, ela apagava as luzes, sentava-se perto da janela e olhava para o céu como se esperasse que algo, um milagre, um sinal, um mínimo de misericórdia menos descesse da escuridão. Mas tudo o que caía era neve lenta e silenciosa, cobrindo o mundo com uma indiferença tão perfeita que doía. Ethan começou a piorar em meados de janeiro. Seus lábios, antes rosados, adquiriram a cor de porcelana, e cada respiração soava como um fio esticado demais. Os médicos falavam de cuidados paliativos com a frieza ensaiada de quem já repetiu a frase inúmeras vezes. Emily ouvia com uma estranha serenidade. Não gritava, não exigia explicações, apenas assentia, como se aquela frase confirmasse o que ela já sabia. Ao sair do hospital, o ar gelado atingiu seu rosto, e pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que não queria voltar para casa. Vagou sem rumo até avistar uma loja com vitrines repletas de vestidos de noiva. Em uma delas, reconheceu o modelo exato que Claire havia escolhido. Sorriu amargamente. O vestido custava mais do que o tratamento que poderia ter salvado seu filho. Naquele reflexo, em meio a rendas brancas e luzes quentes, compreendeu que a pureza nem sempre vem na aparência. Naquela noite, o apartamento estava tomado por um silêncio tão denso que parecia ter seu próprio peso. Emily sentou-se ao lado da cama de Ethan e acariciou seus cabelos, suavemente, como se tivesse medo de quebrá-los. O menino dormia ligado à máquina que emitia um zumbido constante, quase hipnótico. Lá fora, o vento batia nas janelas, o som se misturando ao gotejamento irregular do umidificador. Emily pensou em todas as vezes que sua mãe dissera que cada família tem sua cruz, sem nunca imaginar que a dela pesaria tanto. Na mesa da cozinha, o frasco do último remédio estava quase vazio. Olhando para o relógio, viu que eram 3 horas da manhã e, por um segundo,
Desejou poder parar o tempo. Queria acreditar que ainda havia uma chance, que alguma força invisível a ouviria. Mas o mundo, como sempre, continuava girando sem olhar para ela. Sem saber que naquele canto de Ohio, uma mãe estava silenciosamente perdendo sua guerra. 2 dias depois, Ethan não acordou. O hospital estava tomado por vozes suaves, passos rápidos e luzes que feriam seus olhos. Emily não se lembrava de ter chorado, apenas sentiu um arrepio percorrer sua espinha e entorpecer suas mãos. Quando uma enfermeira colocou um cobertor sobre seus ombros, ela mal reagiu. Disseram-lhe que seu filho havia falecido sem dor, como se aquelas palavras pudessem trazer algum alívio. Enquanto assinava os papéis do óbito, ouviu uma canção de Natal tocando ao fundo no alto-falante do corredor. Por esta cruel, quase obsceno, que o mundo ainda estivesse comemorando. Lá fora, o céu estava cinza claro e uma leve neve cobria o asfalto. Emily saiu do hospital com um saco plástico contendo os pertences de Ethan, um bicho de pelúcia, uma pulseira de sua internação e um desenho de um coração torto. Tudo o que restava de 7 anos de luta cabia em um único abraço que ela não conseguia mais dar. O funeral foi realizado 3 dias antes do casamento de Claire. Emily não queria velório. Apenas uma breve cerimônia na capela do hospital. Os poucos presentes, um colega, um vizinho, o pediatra menos, formaram um semicírculo silencioso, enquanto o padre proferia palavras vazias que se perdiam no ar. Quando os pais de Emily chegaram, estavam vestidos com esmero. Linda usava um casaco bege e um broche dourado em forma de flor. Harold usava um terno escuro, com um cheiro de perfume caro. Pediram desculpas pelo atraso e mencionaram, quase num sussurro, que o ensaio do casamento havia sido mais longo do que o esperado. Emily não respondeu. Seu olhar estava fixo no pequeno caixão branco, como se esperasse que o silêncio revelasse algo que as palavras não podiam. Quando a terra caiu sobre a madeira, o som foi seco e final. Naquela tarde, sob o céu cinzento, ela percebeu que o amor de sua família havia morrido muito antes de seu filho. Após o enterro, Emily voltou para casa sozinha. Na mesa da sala de jantar, a caneca de Ethan ainda estava pela metade, com o desenho desbotado de um foguete. Ele sentou-se em frente a ela e permaneceu imóvel, olhando para o vapor que não existia mais. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua mãe pedindo que ela antecipasse o funeral formal para não interferir na celebração. Emily leu a frase várias vezes, como se as palavras pudessem ter outro significado. Naquele momento, algo se rompeu dentro dela, não com o trovão da dor, mas com a calma da exaustão. Foi então que ela decidiu que não haveria mais súplicas, não haveria mais espera. Pegou uma folha de papel em branco e escreveu uma lista com 3 colunas: dívidas, contas encerradas, promessas. E abaixo de tudo, em letras grandes e trêmulas, ela escreveu: nunca mais. O dia do casamento chegou com um sol implacável que contrastava com o vazio no peito de Emily. Ela não compareceu, é claro. Em vez disso, caminhou até o lago onde costumava levar Ethan aos domingos. Aquele cantinho com bancos de madeira e o cheiro de pinho úmido. Ficou sentada ali por horas, observando o reflexo da água que se movia como se respirasse. Às vezes, o riso das crianças brincando ali perto a atingia com uma ternura insuportável. Não pensava em vingança. Não tinha forças nem para isso. Sentia apenas um desejo profundo de desaparecer, de se tornar silêncio. Ar. Em algum momento da tarde, uma borboleta azul pousou em seu joelho. Era absurdo e lindo. E pela primeira vez desde a morte de Ethan, Emily respirou sem dor, como se aquela pequena criatura lembrasse de que mesmo na perda pode haver algo como vida. Meses se passaram e a rotina se tornou seu refúgio. Emily voltou ao trabalho. Deu aulas sobre ecossistemas e reações químicas e fingiu entusiasmo pelos projetos da escola. Ninguém mencionou Ethan. As pessoas evitavam sua história como alguém evita uma ferida aberta. À noite, ela organizava os cadernos do menino. Radiografias, cartas do hospital, tudo meticulosamente guardado em uma caixa de metal. Cada objeto tinha um peso distinto, uma textura de memória que doía só de olhar. Seus pais não ligaram. E Claire, da Toscana, postou fotos com o novo marido, cercada de flores e sorrisos.
Emily observava essas imagens em silêncio, não com raiva, mas com uma clareza gélida. Ela não esperava mais a justiça divina ou o remorso humano. Ela apenas esperava o momento em que a vida de alguma forma equilibraria a balança. Os anos começaram a suavizar a dor, mas não a lembrança. Emily concluiu um mestrado noturno em administração educacional, continuando a trabalhar em período integral. Seus dias eram uma sucessão de madrugadas, café requentado e salas de aula cheias de crianças que a olhavam com curiosidade, sem saber que história ela carregava. Mudou-se para um apartamento um pouco maior, com paredes cor de menta e plantas nas janelas, como um pequeno gesto de reconciliação com a vida. Seus colegas a viam como uma mulher forte e disciplinada, capaz de lidar com qualquer coisa. Ninguém imaginava que, ao chegar em casa, Emily se sentaria no chão da cozinha e ouviria gravações antigas de Ethan rindo, como se, fechando os olhos, pudesse reconstruir um mundo que não existia mais. Enquanto isso, a família perfeita começou a ruir. Harold perdeu o cargo de gerente em meio a um escândalo corporativo que chegou aos jornais locais. Linda vendeu joias para pagar advogados, e Claire se mudou para outro estado para escapar dos boatos. A casa com as roseiras encheu-se de placas de vende-se e silêncios constrangedores. Ironicamente, o mesmo homem que negara $85 mil a Emily para salvar seu filho agora precisava de 90 mil para não perder tudo. Foi então que o telefone tocou. Era Linda, com a voz embargada, e ela não a reconheceu a princípio. "Precisamos conversar", disse ela. Emily ouviu o eco daquelas palavras em sua cozinha vazia e soube que havia chegado a hora. A reunião estava marcada para uma terça-feira à tarde no pequeno apartamento de Emily. Não havia café nem biscoitos na mesa. Apenas uma pasta grossa com documentos e fotos, cuidadosamente organizados. Quando Harold e Linda entraram, pareceram menores, como se seus ombros tivessem encolhido de vergonha. Sentaram-se no sofá com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Emily, com uma calma que não se lembrava de possuir, passou-lhes os papéis um por um. O orçamento para o tratamento experimental, os e-mails pedindo ajuda, as contas do casamento de Claire. O quarto cheirava a papel velho e algo metálico, como se o passado estivesse enferrujando ali mesmo. Nenhum dos dois falou. Apenas o tec-tac do relógio e o murmúrio distante da rua podiam ser ouvidos. Por fim, Emily pediu que contassem em voz alta o que havia acontecido. Harold engoliu em seco e murmurou que eles tinham escolhido errado. Linda desatou a chorar, pedindo desculpas hesitantemente. Claire, conectada por vídeo, tentou se justificar, mas sua voz soou oca, sem argumentos. Emily olhou para eles como alguém olhando para uma pintura familiar. Não sentia raiva nem satisfação, apenas uma espécie de certeza gélida. Então, pegou um cheque de $90 mil e o colocou sobre a mesa. "Aqui está o que vocês precisam", disse ela. "Mas depois disso, não haverá mais ligações ou visitas, apenas DNA compartilhado." Os três assentiram, tremendo. Naquele instante, Emily percebeu que não estava se vingando. Estava assinando sua própria liberação. Quando seus pais saíram, o apartamento caiu em um silêncio quase solene. Emily ficou parada por um tempo, olhando para o envelope do cheque que não lhe pertencia mais. O tampo da mesa trazia vestígios de xícaras que ninguém ousara usar. Junto com um eco estranho, como se as paredes respirassem. Ela não sentiu alívio imediato, mas sentiu uma clareza profunda. Havia completado o ciclo. Caminhou até a janela e olhou para a rua úmida, os faróis dos carros refletindo na calçada. Pela primeira vez em anos, suas mãos não tremiam. Ela não precisava de vingança. O tempo já havia se encarregado disso. O que ela buscava agora era algo diferente, algo que ela nem conseguia nomear. Talvez paz, talvez a sensação de poder caminhar sem carregar os fantasmas dos outros nos ombros. Naquela mesma noite, Emily abriu a caixa de metal onde guardava as memórias de Ethan. Tirou o desenho do coração torto, a pulseira do hospital e o bicho de pelúcia desbotado que dormira ao lado dele até o último dia. Colocou-os na cama e olhou para eles em silêncio. Então, pegou um novo caderno e escreveu:
Hoje, eu os perdoo. Não porque eles mereçam, mas porque não quero continuar sangrando pela mesma coisa. Ao terminar a frase, sentiu algo se soltar. Dentro dela, como se um cordão invisível finalmente tivesse se rompido, deitou-se segurando o desenho. E se permitiu chorar por tudo o que nunca havia dito. Naquela noite, não sonhou com hospitais ou máquinas, mas com o lago e a borboleta azul. Algumas semanas se passaram até que Emily contasse sua história pela primeira vez. Ela não o fez com lágrimas nos olhos, mas com uma serenidade recém-descoberta que surpreendeu até a si mesma. Em uma reunião da escola, uma colega confessou que estava prestes a desistir do filho doente, e Emily, sem pensar duas vezes, compartilhou fragmentos de sua própria jornada. A mulher ouviu com lágrimas nos olhos e finalmente disse: sua história deveria ser ouvida por mais pessoas. Naquela noite, ao chegar em casa, Emily ligou seu laptop e começou a escrever. Ela não buscava simpatia ou elogios. Ela só precisava se livrar do peso que carregara em silêncio por tanto tempo. Assim nasceu a história que muitos anos depois, outros leriam como se fosse uma confissão, embora na realidade fosse um ato de liberdade. E se você está ouvindo isso até aqui, provavelmente entende quato que significa lutar sem testemunhas. Levantar-se quando ninguém oferece a mão. Talvez você tenha sentido esse mesmo silêncio que não se pode falar. Aquele que se esconde atrás de um sorriso para que o mundo não perceba as rachaduras. Diga-me de onde você está ouvindo. Quero saber se, onde vocaísta, também sente esse frio, essa mistura de cansaço e esperança que nos une sem nos unir. Porque embora cada história doa de uma forma diferente, há algo que nos une. A certeza de que, mesmo quando o amor nos falha, continuamos aqui, respirando por pura teimosia. Com o tempo, a história de Emily começou a circular em fóruns e redes sociais, compartilhada por estranhos que viam suas palavras como um espelho de si mesmos. Alguns lhe escreveram mensagens curtas. Obrigada por dizer o que eu não consegui, sua história me deu força, eu também perdi alguém porque minha família escolheu o orgulho em vez do amor. Ela não respondeu a todas, mas leu uma por uma, com uma mistura de gratidão e admiração. Parecia quase real que sua dor, que a isolara por anos, agora tivesse se tornado uma ponte entre corações partidos. Era como se Ethan, por meio daquelas cartas, continuasse a tocar vidas de algum lugar invisível. Incentivada por essa ressonância inesperada, Emily começou a dar palestras sobre resiliência, em pequenas escolas e comunidades. Ela se apresentou, não como uma especialista, mas como alguém que havia aprendido a sobreviver à perda e à indiferença. Ela falou sobre como o amor, quando usado como moeda de troca, acaba contaminando tudo o que toca. Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de suas próprias experiências. Toda vez que subia ao palco, carregava no bolso uma pequena pedra do lago onde costumava ir com Ethan. Era seu amuleto, seu lembrete de que o silêncio também pode ser uma forma de vitória. E embora sua voz às vezes tremesse, ninguém notou que, lá dentro, ela ainda conversava com o filho, como se ele ainda estivesse na primeira fila, ouvindo. Os anos seguintes foram, pela primeira vez, tranquilos. Emily foi promovida a diretora da escola onde lecionou por mais de uma década. Decorou seu escritório com fotos de seus alunos, plantas e uma luminária que emitia uma luz suave, semelhante à do nascer do sol. Às vezes, no fim do dia sentava-se sozinha no prédio vazio, ouvindo o eco dos próprios passos, e pensava no quanto havia evoluído desde aquele inverno sem fim. Não era felicidade que sentia menos, essa palavra soava leve demais, mas uma espécie de equilíbrio, uma paz conquistada por meio de cicatrizes. Cada decisão que tomava trazia a marca de Ethan, na empatia com os alunos, na paciência, na maneira como se recusava a ceder às pequenas injustiças cotidianas. Numa tarde de outono, enquanto caminhava pelo parque, recebeu uma ligação inesperada. Era Claire. Sua voz soava cansada, como se os anos tivessem apagado o brilho superficial que sempre a cercava. Contou que era divorciada, morava sozinha em outro estado e pensava muito em Ethan.
Emily parou sob uma árvore amarela e ouviu em silêncio. Não sentia ódio, apenas uma distância impossível de transpor. Quando Claire começou a chorar, dizendo que gostaria de poder voltar, Emily respondeu calmamente: às vezes, a vida não nos dá uma segunda chance, apenas a chance de aprender. Desligou sem rancor, sentindo que finalmente o passado havia sido. O vento soprava forte, mas pela primeira vez não a fez tremer. Com o passar do tempo, Emily começou a viajar, não por prazer, mas por uma profunda necessidade de fechar o ciclo. Ela visitou o mar pela primeira vez em décadas e carregou consigo uma pequena urna contendo parte das cinzas de Ethan. Caminhou pela praia ao amanhecer, quando o céu estava tingido de tons alaranjados e lilazes, e jogou um punhado de cinzas ao vento. O ar as levantou antes que tocassem a água, e por um momento ela pensou ter visto a silhueta do menino correndo pelas ondas. Ela chorou, mas não de tristeza. Foi uma despedida diferente, uma mistura de gratidão e libertação. Em cada cidade que visitava, deixava um pouco mais de cinzas, como se semeasse pedaços de amor em diferentes lugares do mundo, lugares onde a dor não tinha mais poder. Durante uma dessas viagens, em uma pequena cidade costeira, ela conheceu um grupo de veteranos que ofereciam terapia a crianças doentes. Ela se voluntariou sem ajudou-os com aulas básicas de ciências e pequenas atividades educacionais, enquanto ouvia suas histórias de perda e coragem. À sua maneira, encontrou neles um reflexo de si mesma, pessoas que aprenderam a conviver com feridas que o tempo não apaga. Cada sorriso daquelas crianças era um lembrete de que a vida, mesmo em sua forma mais fragmentada, ainda tinha significado. Nos olhos daqueles veteranos, ela viu uma força silenciosa, semelhante à sua, a daqueles que viram a morte de perto. E ainda assim, escolheram construir algo com o que resta. Naquele resort costeiro, Emily sentiu pela primeira vez em muitos anos que pertencia a algum lugar. Acordava cedo para ajudar nos cafés da manhã comunitários e passava as tardes explicando às crianças como as estrelas, mesmo quando morrem, continuam a brilhar por séculos. Essa metáfora havia se tornado seu mantra pessoal. A ideia de que a luz de algo que amamos pode continuar a viajar, mesmo quando sua fonte não está mais lá, à noite. Ela escrevia um caderno as lições que aprendia com cada pessoa que conhecia. Em alguns dias, os veteranos a convidavam para jantar. Em outros, eles simplesmente compartilhavam silêncios confortáveis à beira-mar. Lá, ela entendeu que o amor nem sempre vem do sangue ou de promessas, mas de encontros casuais que restauram o que o passado destruiu. Anos depois, uma emissora de notícias local quis entrevistá-la sobre seu trabalho educacional e com as famílias do programa. Emily hesitou, mas assim, durante a entrevista, ela falou sobre o filho sem nome Alou, referindo-se a ele apenas como a razão pela qual entendi que a vida vale a pena, mesmo quando dói. A mensagem viralizou, e centenas de pessoas a contataram para agradecer suas gentis palavras. Muitas disseram que haviam se reconciliado com suas próprias memórias, outras que haviam encontrado coragem para perdoar. Emily leu cada mensagem com os olhos marejados e um sorriso tranquilo. Ela não buscava admiração ou aplausos. Ela só queria que sua história ajudasse alguém, em algum lugar, a decidir, não desistir. Com o tempo, o pequeno centro de ajuda cresceu, tornando-se uma rede de apoio que oferecia aconselhamento emocional e workshops gratuitos para famílias que enfrentavam perdas. Emily assumiu o papel de coordenadora, embora insistisse que não era uma líder, mas sim uma sobrevivente compartilhando sua jornada. Desenhos das crianças estavam pendurados nas paredes, e em particular, um coração retorcido com asas. Tornou-se o símbolo do programa. Cada vez que o via, Emily sentia uma pontada de nostalgia, mas também um calor que a sustentava. Era como se Ethan, de algum canto do universo, continuasse enviando sinais para lembrá-la de que valera a pena suportar. Nos aniversários de nascimento dele, ela levava flores para o mar e lhe contava sobre o progresso do centro, como se ainda aguardasse sua aprovação. Um dia, enquanto vasculhava o arquivo de correspondência do centro, ela encontrou um envelope sem endereço de retorno.
Dentro havia uma carta escrita à mão. Ela reconheceu a letra da mãe, trêmula e envelhecida. Dizia que Harold havia morrido meses antes, e que seu último desejo era que Emily soubesse que ele a admirava, embora nunca tivesse dito isso em vida. Linda pediu perdão, não pelo que haviam feito, mas por não ter tido a coragem de amar de verdade. Emily dobrou a carta lentamente e a colocou no bolso do casaco. Ela não chorou. Caminhou até o cais, onde o mar rugia alto, e jogou a carta na água. Observou-a flutuar por alguns segundos antes de afundar. Agora está feito, murmurou. O perdão, pensou ela, nem sempre é dito em voz alta. Às vezes, é simplesmente se entregar ao mar. Naquela noite, Emily retornou ao centro e encontrou as crianças reunidas em torno de um veterano que contava histórias sobre o oceano. Sentou-se entre elas, sem ser anunciada, e deixou-se contagiar pelo riso. Pela primeira vez em décadas, sentiu uma leveza quase infantil. Penso em como, por tanto tempo, buscara justiça, quando o que realmente precisava era de redenção. Naquele instante, compreendeu que seu maior triunfo não fora retribuir a indiferença da família com graça, mas sim ter transformado a dor em algo útil. Olhou para as paredes decoradas com fotos, para os rostos esperançosos, e percebeu que sua vida não era mais definida pelo que perdera, mas por tudo o que escolhera construir depois. Quando o centro fechou para a noite, Emily caminhou até a praia. A lua estava alta e o mar se estendia como uma lâmina prateada. Ela tirou do bolso uma pequena caixa que carregava consigo há anos. Dentro dela estavam as últimas cinzas de Ethan Adjolhusi na areia úmida, e abriu a tampa. Hoje encerramos esta jornada, filho, sussurrou. O vento soprou suavemente a poeira, como se o universo respondesse ao seu gesto. Ela ficou ali por um longo tempo, observando as ondas apagarem suas pegadas. Pela primeira vez, não sentiu vazio nem tristeza, mas uma calma que a envolveu completamente. A mesma calma que só vem quando você sobreviveu a tudo e ainda escolhe continuar amando. Nos dias seguintes, algo mudou em sua maneira de encarar o mundo. Emily começou a apreciar as coisas simples. O cheiro do pão requém assado, o som das gaivotas ao amanhecer, a sensação áspera da madeira nos bancos do pier. Começou a escrever um livro, não sobre tragédia, mas sobre como a resiliência é herdada como uma chama que nunca se apaga. Em suas páginas, ela recontou fragmentos de sua vida e das pessoas que conheceu no centro, como se cada história fosse uma constelação que ajudasse a iluminar a escuridão da outra. Descobriu que, ao contar, se curava, e que, ao curar, ajudava outros a fazerem o mesmo. Pela primeira vez, as palavras não eram um refúgio, eram uma bússola. E se você chegou até aqui, compartilhe esta história com alguém que precisa de um lembrete de que o amor verdadeiro não se mede em dinheiro ou sacrifícios forçados. Ele se mede em presença, em atos silenciosos, na capacidade de permanecer mesmo quando dói. Porque talvez, em algum lugar, outra Emily esteja lutando sozinha, acreditando que ninguém entenderá, que nossas vozes se encontrem, que esta história não se perca. Diga-me de onde você a está ouvindo e de que parte da sua vida ela lhe lembrou. Às vezes, uma história compartilhada é suficiente para fazer o mundo, mesmo que por um momento, parecer um pouco mais humano novamente. Ao longo dos anos, o livro de Emily foi publicado por uma pequena editora independente e se tornou um símbolo silencioso de esperança. Não apareceu nas listas de mais vendidos, mas viajou de mão em mão, de escola em escola, alcançando pessoas que precisavam acreditar que a dor também pode ser transformada em algo belo. Na dedicatória, ela escreveu apenas uma frase: para Ethan, que me ensinou que até o coração mais frágil pode ser infinito. Quando foi convidada para apresentar seu trabalho em uma universidade, ela discursou diante de uma plateia completamente silenciosa. Não era fama que a enchia, mas a certeza de que o amor do filho vivia em cada palavra. No fundo do auditório, um grupo de crianças segurava desenhos de corações com asas, e Emily sorria com lágrimas sutis. Depois da conferência, ela ficou sozinha no palco vazio, observando o eco das luzes acima das cadeiras. Naquele momento,
Ela se lembrou da noite em que seus pais lhe deram as costas, do hospital frio, do silêncio de sua casa após o funeral, e ela pensou que tudo aquilo, por mais cruel que tivesse sido, a levar àquele lugar, aquela versão de si mesma, capaz de transformar a perda em lição. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sentiu algo semelhante à paz total. Não havia mais dívidas emocionais, nem assuntos inacabados, nem feridas abertas. Apenas gratidão. E naquele silêncio final, ela entendeu que perdoar não era esquecer, mas lembrar sem doer. Naquela noite, a caminho de casa, o céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas do que o normal. Emily caminhava lentamente, apreciando o ar fresco em sua pele. Quando abriu a porta de seu apartamento, o aroma de camomila a envolveu como um abraço antigo. A caixa de metal, agora vazia, ainda estava sobre a mesa, mas ela não ousou guardá-la. Gustavo viu-ela ali, lembrando-a de que até o vazio pode ter significado. Acendeu uma vela e se serviu de uma xícara de chá. À medida que o vapor subia, ela pensou que o ciclo finalmente havia se completado. Ela não era mais a mulher implorando por ajuda ou a mãe afundando no desespero, mas alguém que aprendera a conviver com a memória sem deixar que ela a definisse. E com esse pensamento, algo dentro dela sorriu. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, abriu as cortinas e deixou a luz do sol inundar o quarto. Lá fora, a cidade continuava sua rotina. Crianças com mochilas, carros, passando em alta velocidade, o mundo girando como sempre. Emily respirou fundo e pela primeira vez sentiu-se em sintonia com aquele movimento. Caminhou até o espelho, olhou-se longamente e, com uma serenidade renovada, sussurrou: "Conseguimos, Ethan." Então, pegou sua bolsa e seguiu para o centro da cidade, onde as crianças e os veteranos a aguardavam para começar mais um dia. Cada passo que dava ressoava como uma afirmação silenciosa. Ela havia sobrevivido, havia perdoado e, acima do tudo, havia aprendido a amar incondicionalmente.